Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje começa em 1945 e não terminou até hoje. Mas antes da gente começar essa jornada inacabada, eu gostaria de lembrar a vocês que ao final do programa eu vou explicar como fazer para concorrer aos vários brindes aqui do canal. São brindes muito interessantes e exclusivos, tá bom? Ao final do programa eu vou explicar como participar do sorteio. Então assista até o final e você poderá ganhar esses brindes. Mas antes disso, já vá dando like nesse programa, deixando o seu comentário ao final do vídeo e também se inscrevendo no canal se ainda não está inscrito. É muito importante a sua participação. Um dos maiores mistérios da aviação militar foi o desaparecimento do voo 19 no final de 1945. O voo 19 era uma missão de treinamento, mas é conhecido como a Patrulha Perdida, de 5 aviões TBM Avenger que desapareceram nas águas territoriais ao sul da Flórida. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos mistérios que envolvem esta missão. E quem vai nos ajudar é o Han, o meu cunhado holandês, diretamente de Roterdã. Mas antes disso, eu vou contextualizar o que foi o voo 19. Voo 19 é a designação de uma missão de um grupo de 5 torpedeiros TBM Avenger, um modelo muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 5 de dezembro de 1945 nas águas territoriais americanas perto da Flórida. Todos os 14 tripulantes desses aviões que compunham o voo foram perdidos, assim como todos os 13 membros da tripulação de um PBM Mariner que foi enviado para buscá-los. As aeronaves que compunham a missão do voo 19 eram os famosos Grumman TBF Avenger, construídos pela General Motors, produzidos durante a guerra. Tudo começou como mais um voo de treinamento de rotina. Às 2h10 da tarde, em 5 de dezembro de 1945, os torpedeiros TBM Avenger decolaram da Estação Aérea Naval em Fort Lauderdale, na Flórida. O plano de voo era triangular, como o Han vai explicar para a gente. No início, tudo correu bem com a missão, assim como havia acontecido um dia antes no mesmo treinamento. Mas logo depois que a patrulha virou para o norte, para uma segunda etapa de sua jornada, algo muito estranho aconteceu. Estes aviões, os TBM Avenger, são aviões robustos, resistentes, como todo avião torpedeiro tem que ser. Eu tive a oportunidade de visitar na base aérea de DeLand, muito próximo de onde esses aviões do voo 19 decolaram, e hoje ali existe um museu. Tive a oportunidade de não só visitar o museu da base de DeLand, como também conhecer de perto um TBM Avenger e tive o privilégio de adentrar o avião, ou seja, eu tive a oportunidade de entrar dentro de um TBM Avenger, como vocês estão vendo nas imagens. E essa visita foi inesquecível. O espaço interno de um Avenger é exíguo, é muito apertado, são 2 tripulantes, né, o piloto e o artilheiro que fica na cauda, e estar dentro de um pássaro mortal da Segunda Guerra Mundial foi um grande privilégio. Agora, imaginem vocês os tripulantes desses aviões em uma missão longa e totalmente desorientados durante a missão. Realmente devem ter passado um aperto muito grande e os problemas foram inúmeros, tanto é que não retornaram. O início da missão de 1945 foi normal. Lançaram suas bombas de treino sem incidentes no mar, mas logo depois a patrulha virou para o norte, para a segunda etapa de sua jornada, e a partir daí algo muito estranho aconteceu. Por razões que ainda não estão claras, o capitão Taylor, que comandava a missão, se convenceu de que sua bússola estava com defeito e seus aviões estavam voando na direção errada. Depois, os problemas aumentaram quando uma frente de chuva
apareceu e trouxe muita água, rajadas de vento e nuvens pesadas. E o voo 19 ficou irremediavelmente desorientado. As comunicações que chegavam até a base na Flórida traziam a narrativa dramática. Não sei onde estamos, disse um dos pilotos pelo rádio. Acho que nos perdemos depois da última curva. A partir daí, iniciou-se um drama. Com as mensagens captadas, a estação aérea ficou em alerta, tentando orientar via rádio os pilotos. Mas as mensagens que chegavam entrecortadas diziam: ambas as bússolas estão apagadas e eu estou tentando encontrar Fort Lauderdale, na Flórida, disse o comandante Taylor. A Marinha Americana imediatamente enviou aviões de busca para caçar essa patrulha desaparecida. Por volta das 19h30, ou seja, mais de 7 horas depois da missão, 2 aviões de patrulha PBM Mariner decolaram de uma base aérea próxima a Fort Lauderdale. No entanto, apenas 20 minutos depois, um deles pareceu seguir o exemplo do voo 19 e também desapareceu repentinamente do radar com 13 tripulantes. E os restos mortais do avião e dos tripulantes nunca foram recuperados. Mas acredita-se que o avião explodiu logo após a decolagem. Um dos apelidos desses TBM Mariner eram tanques de gás voadores, por sua propensão a pegar fogo. No dia seguinte, a Marinha Americana despachou mais de 300 barcos e aeronaves para procurar o voo 19 e o outro avião desaparecido. Durante 5 dias, vasculharam 300 mil milhas quadradas de território sem sucesso. Eles simplesmente desapareceram, disse o tenente da Marinha, David White. Os estranhos acontecimentos de 5 de dezembro de 1945, desde então, tornaram-se alvo de todos os tipos de teorias e especulações. Nos anos 60 e 70, a imprensa sensacionalista ajudou a criar o mito do Triângulo das Bermudas, onde o voo 19 teria sido uma das inúmeras vítimas dessa particular porção do Atlântico. Em 1977, o filme de Steven Spielberg, Contatos Imediatos Terceiro Grau, descreveu o voo 19 como tendo sido levado por discos voadores e depois depositados nos desertos do México. Mesmo que essa chamada patrulha perdida não tenha sido vítima do sobrenatural, não há como negar que seu desaparecimento foi acompanhado por muitas perguntas sem respostas. Mas o que realmente aconteceu com o voo 19? Mas então vamos chamar aqui o nosso professor, o nosso especialista em aviação, o Han, o meu cunhado holandês. O Han, o que você sabe exatamente desse caso do voo 19? Bom, Mariano, acho que é um caso muito interessante. Obviamente, diretamente pego no livro com os aviões dos Estados Unidos, que tem o Grumman Avenger e também este PBM Mariner, outro avião que sumiu. Então, já estou lendo muito do caso e posso falar um pouco mais. E qual era exatamente o plano de voo? Qual era a missão que eles cumpriam, os aviões que compunham o voo 19? O plano era, começou aqui, um pouco norte de Miami, em Naval Air Station, Fort Lauderdale. Aí, às 2h10, os 5 aviões começaram seu voo para fazer um training, um exercício de bombardeio aqui neste ponto. Continuar, virar ao norte, fazer parte aqui e virar outra vez e voltar à sua base. Esse era o plano, bastante básico. Era um tipo de voo que aconteceu todo o tempo, aí desde este Naval Air Station, aí ao fim da guerra. Então, esse era o plano. Aí vem a pergunta então, o que realmente aconteceu, na sua opinião? Então, sabemos que o bombardeio dava certo. Mais ou menos às 3 horas da tarde, os 5 aviões jogaram suas bombas. Sabemos porque por rádio era possível escutar comunicação entre os aviões. Então, fizeram isso. Mas depois as coisas se viram um pouco mais misteriosas. Era um momento, um outro voo que está preparando lá, que já estava no ar, começaram a escutar algo por rádio e falaram quem me está falando e o que está acontecendo.
Isso era mais ou menos às 3h40. E aí eles entenderam, algum deste voo de 5 Avengers falou que não sabemos onde estamos. Então já ficaram perdidos. E aí o avião, que sim sabe onde era, ficou falando e falou, mas que é o seu problema? E aí falou este comandante Taylor, o capitão do voo, e ele falou, perdeu aí no avião, eu perdi meus compassos, eu não sei onde estou, mas aí ele pensava, e ele fala, eu penso que estou acima dos Keys. Então, ele pensava que estava não aqui nesta zona perto das Bahamas, mas muito bem mais ao sul, sobre as Florida Keys. Ele pensava que estava lá. Aí, o outro avião dá um conselho e fala, bom, então vira ao norte, porque aí vai em algum momento chegar sobre a terra plana e aí pode pousar. Mas o Taylor fica falando, bom, eu vou só tentar, senão fico acima do Golfo do México, que é o mar aqui. Então ele era completamente perdido. E neste momento também dá para escutar um dos outros pilotos que fala, damn it, por Deus, por que não vamos lá do oeste? Porque o conselho standard de todos os pilotos lá, se vai praticar nesta zona e ficar perdido, bom, vira lá do oeste e aí sempre vai chegar sobre a terra de Flórida. Mas então eles não fizeram isso. Um tempo depois, às 5h50, estão fazendo uma triangulação. Então, de vários pontos da costa, estações do exército estão fazendo uma triangulação por este contato de rádio e decidem que o voo deve ser mais ou menos nesta zona. Então, a ideia era aqui, o Taylor, o comandante do voo, pensava que era aqui, mas de verdade ficaram nesta zona aqui ao norte. E aqui, em um momento, termina às 6h20, escutam pela última vez algo por rádio. E aí é o Taylor que fala, gente, vamos ficar todos juntos, perto um dos outros, e o momento que um de nós não tem mais combustível, vamos pousar no mar todos juntos. É a última coisa que escutaram deste voo. E a seguir, como foi? Bom, o PDM saiu daqui do Naval Air Station Banana River, perto de Orlando, e aí ele começou a buscar o voo. Então, isso era às 7h30 da noite. Já era claro que este voo sumiu, desapareceu. Então, começaram a buscar e este avião também sumiu. Mas pensamos que ele explodiu aqui no ar e por isso não encontramos nada. Este tipo de avião aparentemente tinha este problema às vezes que explodiu no ar por algum erro técnico. Uma coisa interessante, aqui perto de Orlando também, o Kissimmee Museum, é um museu que já visitamos também, que é muito interessante. Bom, e analisando isso tudo, você continua com o mesmo pensamento? Qual a conclusão que você chega? O triângulo do Bermudas fica muito mais lá. Os Bermudas é muito mais longe. Então, eu não acredito nada desta história que será algum mistério no Triângulo de Bermuda. Para mim, tudo isso é boludez. Não acredito, não. Mas, então, esses 5 aviões, com certeza, o
comandante Taylor, por alguma razão, ficou com um estresse, tinha um dia muito mal e fez um erro enorme, um erro grave em sua localização. E em algum ponto aqui, eles fizeram a primeira parte sem problemas, mas aí começaram, provavelmente por pensar, talvez cruzaram esta ilha e pensaram que era esta ilha, não sei, os compassos não funcionaram bem, e então aí começaram a fazer voltas nesta zona, pensando em um momento que chegaram mais ao sul, mas de verdade eram mais ao lado norte. E simplesmente, então, os 5 aviões fizeram exatamente o que falou o comandante Taylor, ficar juntos, pousar juntos e então aí desapareceram juntos. E Mariano, você, o que pensa? Bom, Ram, o que eu penso para mim, não existe esse negócio de Triângulo das Bermudas. O que aconteceu foi uma fatalidade, foi um erro do comandante Taylor. Ele levou os seus aviões para o rumo errado, sabe-se lá por onde, um dia vão acabar encontrando. E os aviões ficaram totalmente perdidos. O único fato complicador é que era tão perto da costa da Flórida, ali existem tantas ilhas, pequenas ilhas, grandes ilhas, e seria fácil para eles se orientar. Mas estávamos em 1945, né? Então ainda havia uma certa... um delay tecnológico, não existem os recursos que existem hoje, né? Os aviões não estavam tão bem equipados como estão hoje para uma navegação às cegas. Enfim, eu acho que foi um acidente, infelizmente um acidente duplo, porque o outro avião de busca também desapareceu. Mas cada um com a sua causa acidental. Não acredito em disco voador nem em Triângulo das Bermudas. E aí a pergunta final, Ram, quando que será o desfecho dessa história? Será que um dia vamos encontrar os restos do voo 19? Bom, Mariano, talvez um dia vamos encontrar alguns restos destes 5 aviões e vamos saber mais. Temos no mundo neste momento o MH370, este avião enorme do Malaysian Airlines que sumiu, que é bem mais grande, e também encontramos ainda. Titanic também tomou 80 anos para encontrar. Eu fico com certeza que um dia vamos encontrar estes aviões. Foi um prazer de pensar nesta situação, mostrar esta situação e até. Muito bem, Ram. Muito obrigado pela sua participação e trazer para nós essa interpretação aí dessa história ainda misteriosa nos dias de hoje, tá bom? Espero que você volte logo com mais novidades para a gente. E eu espero que você tenha gostado também desse programa, no mínimo curioso. Lembre-se, os brindes serão para quem estiver inscrito no canal, então se inscreva já, dar um like nesse programa e deixar o comentário dizendo o que achou, o que não achou sobre o voo 19 e dizendo, quero concorrer aos brindes ou quero participar do sorteio. E aí você estará participando do sorteio do livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, um maravilhoso livro do nosso grande companheiro Nestor. O Nestor é aquele militar brasileiro que viaja o mundo inteiro visitando restos de aviões, mergulhando nesses naufrágios. Quem sabe ele não acha lá o voo 19, não é, Nestor? E também ele visita museus, memoriais e escreveu um livro sobre essas aventuras que ele tem. Você pode também concorrer ao chocolate Coca-Cola, que é o chocolate do paraquedista alemão, o original, a fábrica produz até hoje. O Coca-Cola era um item obrigatório dentro do equipamento dos paraquedistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Você pode ter esse pedaço da história e da gastronomia. Outro livro interessante que participa desse sorteio é o Também Quero Falar, da Eleanor Stange. A Eleanor escreveu um livro onde ela entrevista alemães que viveram na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas comuns, que narram o dia a dia da Alemanha durante a guerra. Um livro muito interessante. E o Flávio, lá da Hobbycraft, que é a maior empresa brasileira de plastimodelismo e também de livros sobre a história militar, nos enviou esse livro, British Commando, para fazermos um sorteio. Então esse livro também faz parte do sorteio desse mês. Você pode ganhar todos eles e mais uma camisa do Viagem na História. Para isso, como eu disse, deixe o seu comentário. Quero participar do sorteio. Era isso que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado e a gente volta logo com mais novidades. Até mais!